todas as transformações que a gente vê hoje, não é porque hoje o mundo é mais difícil, hoje tem mais concorrência, hoje é mais difícil. Não é isso. Tem uma questão numérica simples que explica o porquê o mundo é mais complexo. Hoje nós temos uma população mundial que já chegou a 8 bilhões de pessoas, e há 40, 50 anos atrás, nos anos 70, 80, o mundo tinha 2 bilhões de pessoas. Então, você hoje quadriplicou a população mundial. Então, com isso, você pode ver o mundo, né, o copo como meio cheio, meio vazio para o empreendedorismo. Tem muito mais concorrente, é muito mais difícil. Tá, mas tem muito mais consumidores também. Exato. Tem muito mais gente para consumir e modelos de negócio que alguns anos atrás eram impensáveis, hoje prosperam e rodam. Eu dou sempre esse exemplo assim, na área de empreendedorismo. A gente tem hoje modelos de negócio, por exemplo, na área de estética, de salão, que são especialistas só em sobrancelha. Ou seja, eu me especializo em um modelo, em um segmento e só numa parte do meu corpo. Então, assim, e esses modelos rodam, não é um só. Por quê? Porque a gente tem muito mais consumidores e a gente tem muito mais alcance e possibilidade com a internet e com a possibilidade do meu e-commerce. Eu posso encontrar clientes muito mais ligados e conectados com o meu modelo de negócio. Também nós passamos por muito difícil, né, com essas pandemias e tal. E isso também ajudou muito as pessoas se reinventarem, a buscarem mais ainda, né? Com certeza. Totalmente, isso abriu muito mais, eu acho que aí as pessoas começaram a buscar, fazer, acontecer, né? Teve muitas pequenas empresas que, tipo, bombaram na pandemia e agora, tipo, são putas empresas gigantescas. Eita, foi mal. E a forma de se fazer as coisas mudou, né? Sim, com certeza. A gente teve a possibilidade de fazer tudo sem sair de casa, né? É porque não podia sair, tinha que fazer alguma coisa. Mas aí a gente achou a solução, é isso que eu lá fazendo dancinha no TikTok. Eu sou um exemplo. Eu fiz também minha aulinha de balé em casa. Eu sou um exemplo disso também, né? Eu tive que parar de trabalhar presencial, né? Eu já andava com essa vontade, né? Então foi a fome com a vontade de comer. Né? Eu já tinha alguns atendimentos online, então depois que passamos por tudo isso, eu falei, e agora, né? E aí eu falei, não, agora vamos para o online. Né? E hoje em dia eu trabalho online. Não tenho nem vontade de voltar presencial. Gente, depois do home office, olha, esqueçam tudo. Sim, e também a gente pensar um pouco desse home office, né? Porque facilita para muita gente, inclusive para as mulheres, né? E diminui custos também, gente. Para as empresas. O tempo, né, que você gasta por exemplo, imagina, vamos imaginar um cenário hipotético. Até mesmo para a natureza, né? Uma mulher que mora, sei lá no Goiás e vem para Brasília trabalhar, e aí ela foi demitida na época da pandemia, a loja que ela trabalhava fechou. E aí ela começou a vender doce lá na rua dela. Porque vamos combinar, né? Pandemia, tudo fechou e tal, mas ainda tinha uma galerinha se vendo, cozinhando. Aí ela foi e criou uma conta no TikTok. Falou, eu vou postar aqui os processos dos doces que eu faço. Aí um vídeo dela vai lá e alcança 9 milhões de pessoas. Um vídeo dela fazendo os doces. Aí agora a gata tem loja, tem um monte de coisa, tem, sabe? Mas aí, tipo assim, vale muito mais a pena pra ela do que ela ficar pegando ônibus todo dia, indo pra Brasília, pra trabalhar o dia inteiro, pra ainda ter a volta de sei lá quantas horas pra casa. Sim. Porque, né, esse tempo também conta, tá? O tempo que a pessoa demora pra chegar no trabalho, pra voltar pra casa. De também. locomoção, de Exatamente. E aí, por exemplo, teve muitos casos assim, gente, muitos casos mesmo, principalmente no TikTok, de pessoas que trabalhavam, ganhavam super pouco, eram exploradas mesmo, e aí hoje em dia fizeram tipo uma empresa gigante, e tem mais de uma empresa, e trabalham com várias coisas ao mesmo tempo, e mudaram de vida completamente mesmo. Mas é assim... Com o empreendedorismo. Mas eu vejo também um pouco assim do que a Lívia estava falando, que não é para todo mundo também. Não, exatamente. Tem pessoas... Tem que ter perfil. Tem pessoas que não têm esse perfil. E eu pensei nisso quando eu comecei a pensar se eu realmente iria trabalhar nas agências ou se eu ia trabalhar sozinha. Eu falei, será que isso é pra mim? Aí eu lembrei que eu sou empreendedora desde criança, né? Com certeza. Aí eu falei, acho que é pra mim sim, né? Eu já fui empreendedora. Você sabia que ela foi entrevistada pelo eu tinha 5 anos, tá? Calma. Local. Eu era criança. Porque eles estavam justamente mostrando isso. As crianças que desde cedo mostravam que tinham traço de empreendedor, não sei. Porque ela tinha uma mercearia dentro de nossa casa, né, mãe? A gente morava junto de todo mundo.
Dentro do nosso apartamento ela fez e ela inventava as coisas para vender, sabe? E aí ela fazia todo mundo ir lá e comprar. Então, assim, e era bonito. E ela separava o dinheiro dela em 3. Que era o que ela podia usar, o que ela podia Nossa, é mesmo, eu não lembrava disso. Mas eu lembro que ela podia reinvestir e o que ela ia guardar. Então ela tinha, assim, sabe, todo um esqueminha, coisa mais Não, e eu linda. ainda nem era, assim, empreendedor de verdade. Tipo, eu É, comecei criança, com uns né? 13 anos, eu acho. Porque foi quando eu comecei a vender os doces, né? É. Mas Aí olha, quando eu parei pra isso- pensar nisso, eu falei, acho que é pra mim sim. Mas eu acho que isso tá no né? DNA da nossa família, viu? É, Só, não é, né? mulher? A Eu nossa acho família. que sim. É a minha percepção Não, mas por uma assim- estatística Mas assim, na nossa, Né? da amostra aqui na mesa. mas a nossa Tem família os outros, também seus tios. tem muitos Funcionários. servidores públicos Tem, também, porque tem. é um pouco da realidade Mas de a Brasília, gente, né? aqui, nós três aqui, nós somos artistas, né? Aí é diferente. É, Eu ia tem- morrer trabalhando como funcionária pública, eu não ia aguentar. Mas Também, aí já tive essa experiência. Mas aí o artista tem uma outra coisa, gente. Aí já é uma outra discussão, porque tem muito artista que cria, que sabe criar, mas não sabe vender a sua Exato. criação. É, Então é um outro perfil. É, uma com outra certeza. coisa, A área né? artística ela é um pouco diferente em termos de empreendedorismo. Por quê? Porque o que é a premissa de você abrir uma empresa, de você empreender? É resolver o problema do outro. Então, Uhum. assim, a área artística, existe o artista que, com o produto da sua arte, ele resolve o problema de outra pessoa também, ou soluciona um desejo, uma necessidade, e existe o artista que só tem necessidade, ou todo artista tem necessidade de expressão. Mas até você alinhar essa necessidade de expressão com a utilidade ou atendimento de desejo ou necessidade do outro, é onde está o gap aí, às vezes, entre a área artística e a área empreendedora, tá? E aí tem gente que pode se sentir, às vezes, tem artista que a gente escuta, às vezes, se sentindo vendido, mas é porque, na verdade, o empreendedorismo, ele é para solucionar, não é porque eu gosto de comer pão de queijo que eu vou abrir uma casa do pão de queijo, vou abrir uma empresa que vende pão de queijo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a habilidade de uma é uma, a habilidade de outra é outra. O empreender também passa muito para o olhar para o outro e enxergar o que eu posso fazer para facilitar a sua vida. O que eu posso... Então, tem muito de entender, porque a gente não abre empresa para a gente abre empresa para o mercado. Mas você falou coisa muito importante, Lívia, porque geralmente a pessoa que vai começar, né, vai começar a empreender, ela pensa diferente. Não vou dizer que são todas as pessoas, mas ela pensa assim, eu sei fazer isso, eu quero empreender, eu vou ser uma empreendedora com isso aqui que eu sei fazer. Mas ela esquece disso, tem que ver o mercado, tem que ver se isso... o cliente em potencial ainda, né? Vai querer, né? Se isso é importante para a pessoa, para que isso serve. Acho que isso que você falou é bastante importante. É fundamental, porque a pessoa peca muito nisso. Não é à toa que grandes artistas, assim, foram renomados depois, né? Por causa um pouco disso. Por que eu quero abrir Mas isso aqui, faz né? parte, Para que isso serve? Quem eu vou alcançar? Não né? que a arte não tenha um papel importantíssimo, Tem, tá? tem, A arte é. tem um papel importantíssimo na construção cultural, na construção de identidade, de um povo, de um país, de Com tudo. certeza. Tem uma importância em construção de peças e de acervo mesmo, que demonstram a cultura e as crenças e os comportamentos de uma época. Sim. Né? Isso se demonstra nas expressões artísticas. Ela tem um papel fundamental para o ser humano como um ser social. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo, tem uma Exato. diferença, porque o empreendedorismo ele é mais, digamos, prático no sentido de solucionar dores e necessidades e desejos do dia a dia. E aí eu tenho que não só pensar em estampar o costume ou expressar o que eu estou vivendo socialmente, mas também entender o valor disso, não Para só a para pessoa, mim, para não o só próximo. para o tempo que eu estou vivendo, mas para o próximo. Exato. E aí tem que ser um valor muito imediato, ou seja, Exato. a pessoa tem que sentir que vale a pena. Essa é a diferença principal quando a gente fala de empreendedorismo. Ele tem um viés mais
prático no dia a dia e no atendimento de necessidades e desejos. Por isso que eu falei que a questão público. de artista é outra coisa. Não, do Aí artista a tem gente um porém, pode, né? A gente pode até depois falar um pouco sobre isso, Do fazer artista uma tem live um só porém. sobre isso, porque dá, viu? Dá Dá, assunto pra com caramba. certeza. E só voltando rapidinho na parte do e-commerce. Uhum. Lívia, qualquer pessoa pode ter um e-commerce? Basicamente, sim. Qualquer pessoa pode ter um e-commerce. Hoje em dia, como você falou mesmo, a gente tem, em termos de e-commerce, a gente tem plataformas prontas. Você pode montar a sua do zero, mas você pode usar plataformas prontas. Eu até, em termos de consultoria, para quem quer montar um e-commerce, eu sugiro plataformas prontas. Por quê? Por uma questão de segurança da informação na internet. Então, assim, a hora que você está fazendo uma transação comercial, você está mexendo com uma parte muito sensível, que é o bolso das pessoas. Então, existe uma necessidade de segurança da informação. Sim. E muitas vezes essas plataformas, você não precisa, às vezes, inventar a roda do zero. Então, muitas vezes essas plataformas pré-prontas que a gente tem aí, facilitam, porque ela já tem certificados de segurança, já tem trâmite, já tem várias coisas que você talvez tivesse que enfrentar sozinho, você enfrentando com uma empresa que já trilhou esse caminho aqui. Já tem experiência. Isso. Né? E aí, nesse sentido, essas plataformas Know-how. facilitam muito, porque você, hoje, para a maioria das plataformas, das principais conhecidas de e-commerce, que te auxiliam a montar e-commerce, você não precisa nem ter CNPJ, você pode abrir, você não precisa nem ter pessoa jurídica, abrir empresa, você pode, às vezes, abrir o seu e-commerce com o seu próprio CPF. Tá? Então, isso facilita a entrada. Então, qualquer pessoa pode montar um e-commerce? Sim. Todo e-commerce será bem sucedido? Não. Por quê? Porque o e-commerce tem que partir dos princípios de planejamento, de um produto, de uma divulgação desse produto, porque tem as facilidades do e-commerce, do tipo, eu tenho a facilidade que eu não tenho que pagar um aluguel, é muito mais barato do que eu pagar um aluguel de uma loja de rua? Com certeza. Mas isso significa o quê? A loja de rua tudo na vida tem vantagens e desvantagens. A loja de rua vai ter vantagem do quê? Dependendo do ponto comercial que você escolhe, tem circulação de pessoas ali na frente, o que já é, entre aspas, uma propaganda indireta o seu ponto comercial. Na internet, a gente tem um volume de informações enorme. Então, não é porque eu estou minimizando o dinheiro que eu gasto em aluguel e pagando um valor muito menor, por exemplo, numa hospedagem de um e-commerce, que eu não preciso, que eu posso simplesmente esperar de bracinho cruzado que as pessoas vão aparecer no meu e-commerce. Você tem que alimentar. Tem que alimentar. Então, tem todo o trabalho a ser feito para desenvolvimento de empreendimento e também de um e-commerce. Mas a montagem, a elaboração não é algo complexo. Tem vários vídeos aqui no YouTube explicando como você monta. Cada plataforma dá seu próprio treinamento também. Então, existe uma facilidade para montar. Agora, prosperar com esse modelo de negócio não é o que você faz, mas como você faz.